Olá, se você é médica ou médico, eu quero te falar hoje um assunto importantíssimo, que é como converter os pacientes do convênio para o particular. E a ideia é que esse vídeo seja como se eu estivesse respondendo a uma pergunta dentro da Balance Mentoria, para você entender como isso funciona. Primeiro quero me apresentar aqui, eu sou Marcelo Guarnieri, empresário há 30 anos, estrategista de negócio e tenho uma mentoria junto com o Flávio Pediatra, que é o Dr. Flávio, @Flávio Pediatra no YouTube, no Instagram. E nós temos uma mentoria para médicos se verem como empresários, entenderem como aumentar o preço de consulta, como viver do consultório ou viver de outras fontes de renda que não sejam consultório e plantão, sair de plantões, sair dos convênios médicos. E nós temos um evento que vai acontecer 28 e 29 de março em São Paulo, e por isso nós estamos fazendo lives de aquecimento. Mas depois eu falo um pouco sobre o evento. Então eu recebi essa pergunta: como converter paciente do convênio para particular? E a resposta é: você não converte. Por quê? Porque a minha esposa mesmo, ela atendeu numa policlínica no Rio de Janeiro durante muito tempo, 15 anos. E aí, durante 15 anos lá, ela, ela atendeu pelo plano. Ela atendia por um plano que no Rio de Janeiro pagava R$ 40, R$ 60 a consulta. E ela atendia 14 pessoas numa tarde de sexta-feira. E ela ficava mortinha da Silva, não bebia água, não ia ao banheiro. Você já deve ter assistido aqui o podcast que eu gravei com ela, né? Conta a história. E quando a gente se conheceu há um pouco mais de 10 anos atrás, eu já insistia para que ela saísse disso. E ela demorou para entender que santo de casa faz milagre. Ela não aceitava e achava que eu não entendia de médicos infectologistas, que eu entendia de outros médicos, mas a infectologia era diferente. E pode estar passando pela sua cabeça algo desse tipo, que é: mas ele sabe de pediatra, que é o sócio dele, ele sabe de neuro, que tem neuro na nossa mentoria, ele sabe de cardiologista, diretor de hospital, ele sabe de pediatras, ele sabe de endócrinos, ou de reumatologistas, ou de outras especialidades que mais que a gente atende. Enfim, eu não sei de algo específico. Eu sei de médicos. Médicos precisam se ver como empresários. E quando você se vê como um empresário, você começa a ver o seu consultório ou suas outras fontes de renda como negócio. E aí, quando você vê essa fonte de renda como um negócio, você começa a profissionalizar a coisa. É uma coisa que ninguém ensinou na faculdade para você, né? Isso não é diferente para um monte de outras profissões. E o que você precisa entender a respeito deste negócio é que aquela história da minha esposa atender os 14 pacientes por dia não, era por uma tarde, né? Em 4 horas ela atendia 14 pessoas. Ela é insustentável para você. Ela é insustentável para qualquer um. Então, o único jeito de você ganhar dinheiro com plano é fazendo muito volume. Isso é um modelo de negócio. Mas quando você é a pessoa que opera que faz a sua operação, né? Quando você é a pessoa que executa a sua operação, isso é inviável. Não dá. Você tem que ter pessoas trabalhando para você. Aí tudo bem. Agora, é insustentável. Só que o que você precisa entender a respeito disso é que o paciente do convênio, ele é um paciente do convênio. Ele não é seu paciente. Por mais que ele adore você, quando você sair do livrinho do convênio, ele vai procurar o próximo, o médico com a sua especialidade que está mais próximo dele, que também atende pelo convênio, que está ainda no livrinho do convênio. E isso é um problema estrutural nosso, né? O nosso sistema de saúde, ele é muito precário, e aí o plano de saúde ele não é usado como um seguro-saúde para bancar reembolsos e para bancar
internações, medicações, esse tipo de coisa. Então, as pessoas usam como hospital. Não é nenhuma novidade para você, né? Elas usam como tratamento. E aí elas têm uma mentalidade disso. Desses 15 anos que a minha esposa atendeu pelo convênio lá naquela policlínica no Rio de Janeiro que eu falei, ela converteu menos de 2% das pessoas que eram pacientes dela lá. Menos de 2%. Atualmente, já há 2 anos e meio, quase 3 anos, ela atende somente por consultas particulares. Agora, mês de março de 2025, ela atende a primeira consulta R$ 1.100, dura 1 hora e meia, e as consultas de 50 minutos custam R$ 700. Eu acho que ela deveria cobrar um pouco mais caro, mas ela prefere cobrar menos para que pessoas que não teriam acesso a um médico com o currículo dela, com a experiência dela, tenham acesso. Então é uma escolha. E ela não depende do consultório. Esse não é o negócio principal dela. A fonte de renda principal dela é que ela é coordenadora de um CCH, de um hospital grande no Rio de Janeiro, e ela está muito confortável com isso, então ela não precisa ela só complementa a renda com o consultório, ela não vive do consultório. Se ela vivesse do consultório, aí a gente teria outra estratégia, provavelmente outro modelo de negócio para ela. Mas, voltando à questão da conversão, a mentalidade deste paciente que usa serviços do convênio é que ele é paciente do convênio. E você é a médica ou o médico que é maravilhoso e nem parece médico do convênio que atende ele quando ele gosta muito de você. Mas a real é que se você falar para ele que custa R$ 200 a consulta, R$ 100 a consulta, ele sai correndo, ele não paga. Então a ideia não é você pensar no paciente do convênio, como é que eu converto ele. A ideia, isso estrategicamente, para o negócio, é muito ruim. Você gasta muita energia para conseguir fazer isso. Não é um paciente que está pronto para comprar. Ele está pronto para atender, para procurar no convênio, mesmo que ele ache você sensacional. Por quê? Porque ele é um tipo de paciente que usa médicos do convênio. Agora eu vou fazer um paralelo para fazer um exemplo sobre isso. Você conhece chocolates Nestlé e Lacta, que são vendidos no Brasil, né? Público C e D, que concorrem ali entre eles, a Garoto também, algumas outras marcas menores. Em geral, essas 3 marcas seguram bem aí o mercado. Eu não sei o market share deles, mas são os 2 mais conhecidos do público C e D. E você provavelmente conhece o chocolate Lindt, ou então algum outro chocolate concorrente dele que custa o mesmo que ele. O Lindt, uma caixinha do Lindt com aqueles bombonzinhos maravilhosos que explodem na boca, ela custa R$ 80. E ela tem, eu vou chutar agora porque eu não fui ver esse dado agora, mas ela tem provavelmente 120 gramas. Uma caixa de bombom tem 280, 350 gramas mais ou menos, e ela custa R$ 8. Ela custa 1/10 do preço do outro, mas ela pesa mais. Então, o preço não é só 10, se for ver por quilo, né? Ele não é só 10 vezes mais caro. Mas o que eu quero falar aqui é, não que você tem que ser mais caro, mas que o público que compra o bombom da Lacta não é o mesmo público que compra o bombom da Lindt. O cara que está lá no shopping e entra na Americanas para comprar bombom Sonho de Valsa não é o mesmo que entra na loja da Lindt e paga carérrimo lá. Ele é um público diferente. Então, da mesma forma, é o público de particular e de convênio. O público do convênio é o público que está com a mentalidade, ele está no degrau de gasto, ele acha que nem vale ou não é para ele, porque ele ganha pouco, porque ele tem... ou ele tem ganha bem, mas tem a cabeça de escassez, que ganha pouco e não gasta com isso. Isso acontece demais, mas é um percentual
pequeno em relação aos outros, né? A quantidade enorme que a gente tem de pessoas que precisam usar o convênio e usam o convênio por necessidade e não por mentalidade. E ele é muito diferente do outro cara que quer o melhor para ele e que pode pagar pelo melhor. Então, a ideia é que se você vai fazer consulta médica particular e quer viver disso, você não pode fazer o meio a meio. Você não pode ter particular misturado com convênio. E quando você faz essa mistura, a sua dificuldade de transitar, de se transferir para o particular é muito maior. Até porque tem uma lei uma regulamentação, né, que proíbe o médico de fazer diferenciação de agenda no mesmo local para particulares e convênio. Então, se você faz isso, você ainda acaba correndo risco de ser punido por ter quebrado essa regra, né? essa regulamentação. Então, a ideia é que você comece a formar uma mentalidade a respeito do seu público, que é assim, o público do convênio é o público do convênio. E o ideal é que você se prepare para atender o público particular, que é diferente. Ele não é mais exigente, ele não é diferente em muitas características, mas ele é diferente do outro. Por quê? Porque ele está disposto a comprar uma consulta sua. Então, não é a maioria das pessoas. Se você for considerar, por exemplo, a minha esposa, que nós temos uma ação tímida de marketing, ela atrai pacientes basicamente com tráfego pago e com o canal do YouTube dela, que ela tem lá 100 mil inscritos. Agora, organicamente, no caso do YouTube. Agora, se fosse prioridade, se ela vivesse do consultório, a gente teria uma ação mais robusta, uma ação muito mais planejada e estruturada, na verdade, planejada não, estruturada, para atrair esses pacientes e continuaria igual. A maioria dos pacientes que entram em contato são perguntando se ela atende o plano. Eu diria que assim, 60%, 70% das pessoas que entram em contato. E a maioria não vai aceitar pagar. Ele primeiro vai ver se o plano dele atende. A não ser que ele tenha muita urgência do negócio ou que ele seja indicado, aí é outra história. Mas quem você precisa querer atrair? O público certo. Eu falo muito sobre público ideal, né? E o público ideal, o paciente ideal, é o paciente que paga a sua consulta sem reclamar. É o paciente que está disposto a pagar a sua consulta. É esse tipo de paciente que você tem que procurar. Quando a gente faz uma metáfora a respeito de pescaria, existe isca para lambari, existe isca para salmão, existe isca para baleia. Depende do tipo de peixe que você quer trazer, mesmo que eles sejam do mesmo tamanho e sejam só de espécies diferentes ali, você precisa usar uma isca diferente. Então, não adianta você querer trazer baleia usando isca para salmão ou para lambari. E não adianta querer trazer lambari usando isca de baleia. Isca de baleia é crio, né? Um peixinho pequenininho. O lambari é pequeno também, ele não come. Então, você precisa usar a isca certa para atrair o público certo. Entende que você precisa saber um pouco mais sobre o seu mercado e como atrair essas pessoas? Tudo está interligado? Agora vem a hora de... eu não consigo me aprofundar muito mais aqui, senão ia virar uma aula de 2 horas, né? Mas agora é a hora de falar para você que você pode se aprofundar a respeito disso se você quiser, que é participando do Balance Experience em São Paulo. É um evento nosso presencial para médicos. Só não pode participar médicos que trabalham com medicina integrativa, que não é a nossa praia. E neste evento são 16 horas de imersão. E neste evento o que a gente faz? A gente faz a mentoria. São 2 sessões de 8 horas cada uma da nossa mentoria. E você pode perguntar o que você quiser sobre o seu negócio para que você estruture o seu negócio. Ou para você sair dos planos, ou para você ter uma orientação de como sair
da rodinha do rato que você está fazendo com plantões, ou para definir a sua jornada, alguma orientação que você perguntaria dentro da Balance. É um evento pequeno, a gente faz ele petit comité, então ele tem vagas limitadas. Além disso, esse lote você pode levar uma segunda pessoa, um segundo colega médico para participar junto com você. Então dá para, de repente, até rachar o ingresso se você quiser. Mas não é essa a jogada. Não vai se prender na coisa de, se eu não conseguir um médico para rachar comigo, eu não vou. Aí é a mentalidade estúpida de escassez. Não faça isso. O evento não é caro, ela é só para pagar os custos mesmo. A gente não ganha dinheiro com o evento, a gente ganha dinheiro com outras coisas. E o evento está incluído, no evento está incluído o almoço nos 2 dias. Então é a oportunidade de você experimentar como é a mentoria da Balance por 2 dias ali, 16 horas seguidas, e experimentar de forma profunda como é olhar para o seu negócio, para a sua profissão como negócio por 2 dias. Dá para fazer muito networking lá também com os outros médicos, dá para ver que os outros médicos estão olhando para o mesmo sentido. Esse evento, originalmente, ele é feito para os nossos mentorados. E aí nós abrimos para médicos de fora também. Então, teremos nossos mentorados lá, alguns deles, não todos, porque a agenda acaba não batendo para todo mundo. E a gente faz 2 eventos desse por ano. Então, você pode decidir estar conosco e aproveitar o próximo semestre até o próximo evento para, de repente, transformar a sua profissão em negócio. E esse é um convite muito sério, porque isso tem a ver com o seu tempo com a sua família, com o seu tempo para você, com o seu desenvolvimento pessoal, com a fuga do burnout. Né? A gente tem muito médico aí caindo em burnout porque não sabe administrar a sua profissão, sua carreira, e a gente pode te ajudar com isso verdadeiramente. Você, se for médica ou médico e não for de medicina integrativa, é o nosso público ideal. Então, você pode clicar em algum lugar aqui se tiver um Saiba Mais na tela, ou você pode ir na nossa bio, no link da bio no Instagram, ou você pode entrar no site, na descrição aqui embaixo também tem, ou no site balanceexperience.com.br, garantir logo no lote atual a sua vaga e participar conosco. Vou ficar muito feliz de segurar sua mão, cumprimentar, te dar um abraço e conversar pessoalmente com você, ouvir as suas dores e te orientar junto com o Flávio, de alguma forma, para que você tenha um caminho mais fácil. E a gente só fala de coisas que a gente já vivenciou ou que algum cliente nosso vivenciou com a nossa ajuda. Então a gente não fala de achismo, a gente fala sobre algo que a gente sabe como funciona. Vamos embora?